Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Júpiter na casa 2 ou Guru em Dhanabhava. E o que ocorre quando você tem essa posição de Júpiter? Júpiter representa sorte, abundância. Então, a casa onde Júpiter se localiza no seu mapa, essa casa vai ser onde você vai encontrar Deus, onde você vai ver vários canais para explorar aqueles assuntos. É diferente da casa onde Saturno se encontra, porque ele restringe os assuntos, então você vai ter só uma possibilidade para explorar aquilo. Júpiter não, ele cria várias portas, janelas. Júpiter em mapas femininos representa o marido. Então, a casa onde ele se encontra, os assuntos que aquela casa representa vão estruturar a sua relação com o seu marido. Júpiter representa filhos também. É o planeta da dinastia. Por isso ele é o carca da casa 5, certo? Então a sua relação com crianças é vista por aqui. Júpiter também representa suas opiniões políticas, filosóficas e ideológicas. A casa 5 é uma casa arta na tradição védica. Ela representa prosperidade material, certo? Assim como na tradição helênica também, mas diferente da casa 5 que representa o mercado especulativo, ou a casa 8 que representa o dinheiro da sua esposa, a casa 11 que representa o seu salário, o seu ganho líquido. Todas essas são casas financeiras, mas a segunda são as finanças da sua família. É o dinheiro que você pode contar para estudar, preparar o seu currículo e se lançar no mercado de trabalho. São as poupanças. É o dinheiro que a sua família tem guardado no banco, certo? A casa 2 representa o rosto, porque se a primeira é a cabeça, essa parte superior, a casa segunda, ela representa essa região do seu corpo. Então ela lida tanto com a sua visão, como com a sua voz, o seu discurso. Assim como o que você coloca dentro da sua boca. Então é uma das casas mais importantes de saúde, porque muito do que você administra a sua alimentação diz de como é a sua saúde, tá certo? Então, as cordas vocais são vistas aqui, cantores são vistos aqui, pessoas que recitam poesia, ou pessoas que utilizam bastante a voz para o trabalho. Então, é uma casa importante para eloquência, políticos, vendedores, pessoas que utilizam o discurso com eloquência para convencer o ouvinte a comprar o seu produto, ou angariar votos. Então é uma casa muito importante para esse tipo de atividade. Mas a segunda casa também representa os valores que a sua família te passou, porque a primeira é o nascimento, então a segunda é a primeira educação, é quando você está aprendendo a falar, quando você está aprendendo os sons e a reproduzi-los. Então, muito da sua sensação de ter sido uma criança ouvida na infância, se os seus pais ouviam o que você dizia, é visto por aqui. Ou o contrário, como é o caso de quem tem Saturno na casa 2.
são pessoas que sentem uma perpétua impressão de que elas nunca são ouvidas, de que elas nunca são valorizadas. Essa casa representa o seu valor pessoal. Então, ela é uma das mais importantes do horóscopo. Eu diria que a segunda, porque se a primeira é a identidade, o que você opta por ser no mundo, por mostrar no mundo, se você opta por ser um político, um astrólogo, um educador, a segunda casa é a sua capacidade de sustentar as suas visões de mundo. Então, o seu respeito pessoal e como as pessoas te respeitam é vistas por aqui, porque você pode falar o que você bem quiser sobre qualquer opinião política. Se você não consegue sustentar o seu estilo de vida, seja ele um estilo de vida econômico ou esbanjador, ninguém vai te respeitar. Então, é uma casa que auxilia o ascendente, nunca se esqueça disso. E o que ocorre quando você tem Júpiter nessa casa? Bem, no meu mapa vai estar indicado desse jeito. E certifique-se de que Júpiter esteja no segundo signo contado a partir do ascendente. Essa posição de Júpiter representa expansão dos valores da família. Então, talvez os valores que a sua família tenham te passado sejam de boa qualidade, e isso é particularmente verdade se Júpiter estiver em signos amigos, como os signos do Sol, da Lua ou de Marte. Júpiter faz muito bem em signos de fogo ou de água, então ele otimiza a voz, o discurso, o dinheiro. Muitas pessoas, inclusive, gostariam de ter Júpiter na casa 2. E existe um mito espalhado nos meios astrológicos de quem tem Júpiter na casa 2 é rico. Mas não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque esse planeta é o Carca para a segunda casa. Assim como Júpiter é o Carca para a quinta, a nona, a décima e a 11ª. Então, existe uma regra geral na tradição védica. Sempre que um planeta que é carca de uma casa vai para aquela casa, ele estraga aquela casa, os significadores, porque ele forma Carco-Bavo Nesto. E o que significa Carco-Bavo Nesto? É tão bom que chega a ser ruim. Então, você pode ter os assuntos da casa 2 jogado aos seus pés. Se Júpiter estiver em bons signos, você pode ter os assuntos da casa 2 jogado aos seus pés. Então o dinheiro vem com abundância. Sua família tem dinheiro, tem poupança, tem comida na mesa, tem despensa, tem tradição. Não podemos esquecer que a segunda representa o nome da sua família, seja o nome que você pegou do seu pai ou da sua mãe, mas a tradição da família, a origem, de que estado a sua família veio, qual é a religião, quais são os costumes. Então, Júpiter ele expande os interesses antropológicos. Você pode querer estudar a origem da sua terra ou simplesmente um conhecimento antropológico, seja de um outro povo que você nem sequer tem associação consanguínea, mas ainda assim Júpiter representa essas coisas. Então, pelo fato dele despertar Carco Nesto Bavo, você fica, eu diria que extremamente otimista do que você aprendeu, do que você sabe, e você vende uma imagem muito de rico. Pessoas com Júpiter na casa 2, elas vendem uma imagem de serem ricas, porque elas se vestem bem, elas falam bem, e às vezes usam apetrechos, relógios, joias,
tem um carro bacana, mas é curioso que quando você entra na casa de uma pessoa com esse Júpiter, é uma casa simples, às vezes pode ser simplória, mas isso é variado. Se você tiver um planeta bom na casa 4, como Vênus, que faz muito bem ali, a sua casa pode ser muito boa. Às vezes você pode morar num apartamento grande, com ar-condicionado, ou numa casa com piscina e sauna. Mas Júpiter por si só na casa 2 não faz isso. Ele não deixa você pertencer a uma classe mais favorecida. Você passa essa impressão. Então, você pode ficar preguiçoso para entrar no mercado de trabalho, para fazer dinheiro, porque outras pessoas estão lá já fazendo. Então, às vezes você pode nem ser bancarizado, às vezes você pode depender do banco, né? Você pode ter uma conta no banco que é do seu pai ou no banco que é da sua mãe. Você às vezes nem tem uma conta própria, então é demais uma coisa boa, né? Você pode às vezes ter muita comida dentro da geladeira e ficar preguiçoso e não querer aprender a cozinhar, aprender a fazer pratos, a fazer culinária. Mas se você tiver Júpiter em Áries ou em Câncer, no caso de Júpiter em Áries, você vai ter ascendente em Peixes e Sagitário no meio do céu. Então o dispositor da casa 10 está indo para a segunda. Ou no caso de Júpiter em Câncer, você vai ter Peixes no meio do céu. A mesma coisa. Isso indica um cantor. Você pode ter bastante eloquência aqui. Grandes cantores têm Júpiter na casa 2. Eu posso pensar nesse momento em ninguém menos que Julie Andrews, que foi a atriz que protagonizou A Noviça Rebelde. Ela tinha uma voz simplesmente linda. E durante muitos anos ela foi famosa por ser uma cantora lírica. Mas quando Saturno cruzou a casa 2 dela por trânsito, ela perdeu a voz. Foi justamente na época em que ela fez cirurgia para retirar os nós que ela tinha nas pregas vocais. Isso foi, se eu não me engano, no ano de 2011. Eu lembro que eu estava em Londres nesse ano, e foi nesse ano que ela foi operada, e ela perdeu a voz no trânsito. Mas não estou falando que você, Júpiter na casa 2, vai necessariamente perder a voz, mas a sua voz pode ser muito agradável, pode ser muito melodiosa, você pode ser uma pessoa que comunica conhecimento sobre astrologia, religião, misticismo. Então, por mais que você entre no mercado de trabalho e não necessariamente mexa com música, com religião, misticismo, você sempre vai dar conselhos para as outras pessoas, gratuitamente. Sabe por quê? Porque Júpiter envia um olhar com 100% de força para a casa 10. Então, esse Drishti para a 10ª representa uma pessoa que constantemente está aconselhando os outros, porque Júpiter é diplomático, é o planeta da paz, da harmonia. Não é só Vênus que representa isso. Então, você pode querer tentar resolver conflitos através de diplomacia, o que é uma coisa boa. Júpiter envia um olhar com 100% de força para a casa 6. Então, ele dá enorme otimismo para resolver conflitos e vencer os inimigos. Mas, se Júpiter estiver debilitado em Capricórnio ou em signos inimigos, lembremos que Júpiter na astrologia védica é inimigo de Mercúrio e de Vênus. Então, ele não faz bem nos signos desses planetas. Então, você pode ser extremamente otimista com o seu dinheiro e achar que eu posso comer o que eu quiser, McDonald's, girafas, Burger King, gordura hidrogenada, fumar Marlboro, entendeu? Beber todas as coisas, que nada vai acontecer com a minha saúde. E eu já vi isso em consultas astrológicas. Júpiter debilitado na casa 2 te dá excesso de otimismo.
para os assuntos da casa 6. Agora, você pode eventualmente cair do cavalo, né? Porque você vai precisar pedir dinheiro emprestado, às vezes para sua mãe ou para sua namorada, para conseguir pagar uma consulta ou medicamentos. Então é melhor prevenir do que remediar. Mas se Júpiter estiver em boa dignidade, em signos de exaltação, domicílio, ele te dá enorme capacidade de lucrar com inimigos. Vamos supor, você é um astrólogo profissional e muitas pessoas às vezes te odeiam dentro do mercado, mas essas mesmas pessoas que te odeiam, às vezes elas estão te indicando para consulentes, porque você é a única pessoa na sua cidade que trabalha com isso. Mas, se você tiver Júpiter em Sagitário, você vai ter peixes na casa 5. E então os temas da quinta estão indo para a segunda. E lembremos que a casa 5 é uma casa financeira porque representa o mercado especulativo. E a casa 2 é uma outra casa financeira. Isso forma uma Dana Yoga. Essa é uma assinatura de prosperidade material, porque uma casa de sorte está indo para uma casa financeira. Você pode se envolver com literatura. Pessoas que publicam têm Júpiter na casa 2. Mas esse planeta em mapas femininos representa como uma mulher vai conhecer o seu marido. Então, se você é uma mulher assistindo aqui, você conhece seu marido através de uma audição de musicais. Eu digo isso porque eu já atendi uma pessoa que conheceu o marido dela numa audição de musicais. Ou às vezes o marido é um professor de canto, ou às vezes é alguém envolvido com literatura, ou um banqueiro, ou uma pessoa que simplesmente mexe com transações econômicas. São vistas por aqui. E muito do que essa mulher vai respeitar, o marido dela, vai ser pela capacidade desse cara de conseguir poupar dinheiro e prosperar financeiramente. A sua sorte vem quando você coleciona coisas, quando você coleciona artefatos, quando você estuda. Mas eu já vi pessoas com Júpiter de segunda casa, independente de serem astrólogos. Vou pegar o caso de astrólogos. Existem muitos astrólogos com essa posição e eles às vezes acham que por terem lido um livro que já é o suficiente para fazer consultas, para praticar. Então, não seja extremamente otimista com o conhecimento que você já tem, entendeu? É interessante você sempre tá aperfeiçoando seus conhecimentos, sempre estudar outros pontos de vista, outras tradições diferentes, para você não ficar limitado numa visão só, você se tornar um profissional mais amplo. Mas, a longo prazo, ele faz muito bem aqui, porque Júpiter envia um olhar com 100% de força para a 8ª casa. Então, ele dá grande otimismo para as finanças da esposa. Então, se você tem obviamente que se você tiver Saturno na casa 8, isso vai ser cancelado, mas o Drishti por si só otimiza o dinheiro da esposa. Então, às vezes, você pode ter bastante dinheiro vindo dentro do casamento, o que é uma coisa boa. Mas ele também dá uma expansão, dá um grande interesse por astrologia, tarô, metafísica, eventos paranormais, poltergeist, coisas que a casa 8 representa. Então, você pode querer constantemente comunicar sobre coisas místicas, sobre coisas ocultistas, ou escrever sobre essas coisas. Ou às vezes um estilo musical ou artístico mais voltado para os assuntos que são tabus na sociedade, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Júpiter na casa 2. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias praticamente, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja
marcar uma consulta astrológica comigo, você pode me procurar pela minha página no Facebook AstroLucas ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra aí embaixo, para você se sentir mais confortável. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Falou!